Olá, eu sou o Thiago, esse é o Universo da Psicologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre introversão, extroversão, isolamento social e adaptação, que é uma ideia muito importante para quando a gente fala de possíveis transtornos, ou não necessariamente transtornos, mas dificuldades das pessoas. E a minha ideia aqui é falar de como elas estão relacionadas ao contexto, ao ambiente que a pessoa está. Antes disso, eu queria comentar que eu criei um canal no Telegram, ou Telegram, que é parecido com o WhatsApp, um aplicativo, só que bem melhor que o WhatsApp. E lá dá pra eu gravar podcasts espontâneos, que é o quê? Eu simplesmente apertar um botão e falar alguma coisa uma ideia que tá passando na minha cabeça naquele momento. É bom também que dá pra ouvir em duas vezes lá, velocidade aumentada, então é mais rápido. Porque o podcast aqui é legal, mas eu tenho que editar, aí eu tenho que subir pro servidor, enfim, dá uma trabalheira que às vezes eu até desanimo. Falar, não vou mexer com isso não. Enfim, aí o endereço é para você entrar nesse canal. É t.me/Universo da Psicologia. Eu vou deixar aí embaixo também o link. Você precisa do aplicativo do Telegram e aí você vê se for interessante para você. Você entra lá. Também tem. Eu coloco as novidades todas lá, que às vezes você não vê em rede social, que entrega muito pouco do conteúdo que a gente publica. O e-mail às vezes vai para a caixa de spam, enfim. Lá é um ótimo canal que você acaba recebendo tudo. Mas vamos ao tema de hoje. Por que eu pensei nesse tema? Primeiro eu estava lendo um texto sobre tratamento psicoterápico de fobia social. E o caso do cara é interessante, na verdade é um pouco até comovente assim, você vê o processo de transformação do cara, porque ele tinha muitas dificuldades e como que ele melhorou ao longo do tempo. No caso dele, ele tinha fobia social, ele tinha muitos problemas para conversar com as pessoas. Então, por exemplo, ele tinha que receber algum vale alimentação do trabalho dele, algo assim, e ele esperava todo mundo da fila assinar antes, porque ele tinha vergonha de assinar na frente das pessoas. Ele tinha vergonha de fazer muitas coisas na frente das pessoas, com medo de ser ridicularizado, de ser criticado, de ser julgado. Ele também não conseguia comer em refeitórios, ele tinha várias dificuldades. Que aí, no caso aqui, já é um transtorno mesmo, diagnosticado, é um problema mais grave. Mas por que que essa ideia serve para a gente comentar hoje sobre introversão e extroversão, que é algo mais que está ligado para todo mundo, não é necessariamente transtorno, é mais a personalidade da pessoa mesmo. É porque por exemplo, uma pessoa com fobia social, ela tem medo do contato social, do julgamento, das críticas, de passar vergonha, esse tipo de coisa. Então, digamos assim que um ambiente confortável para ela é um ambiente que não tem pessoas. Só que no mundo de hoje é difícil você ter um ambiente que não tem pessoas. Você geralmente trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, muitas atividades você faz com pessoas. Ou seja, a adaptação dele ao mundo vai ser difícil, porque quando você tem esse medo todo o tempo, isso vai te atrapalhar de forma generalizada em todo lugar. Um outro ponto também que me fez ter ideia para falar isso com vocês é que muita gente tá reclamando agora de ter que ficar isolado, de ter que ficar em casa por causa da pandemia de coronavírus. Eu não sei quando que você vai ouvir isso aqui, mas no momento a gente está com uma recomendação de quarentena, então todo mundo está se isolando, está tendo que se isolar, manter distância social, evitar contato, evitar sair na rua, fazer o mínimo necessário para minimizar o estrago desse vírus que se espalha em uma proporção muito grande e o sistema de saúde não tem condições de lidar com tanta gente doente em tão pouco tempo. Então tem previsões ruins para isso. Não é para você agora ficar ansioso, ficar em pânico, porque eu já, inclusive o episódio anterior do podcast foi sobre como lidar com ansiedade em meio à pandemia de coronavírus, que é você, principalmente, lidar com o mínimo de informação, que é o suficiente para se cuidar. Então, se você não está ligado que está acontecendo isso, acho difícil, porque está em todo lugar, mas você procura saber os cuidados mínimos necessários para não se contaminar, não contaminar outras pessoas. Vamos minimizar esse estrago, né? Mas por causa disso, muita gente está tendo que se isolar, muita gente que não gosta de se isolar. E olha como que é interessante.
De um lado você tem a fobia social, que é um medo muito grande de contato social. De outro, você também pode ter pessoas que têm uma necessidade muito grande de contato social. Eu não vou falar desses extremos aqui, mas eu vou falar de uma predisposição que todo mundo tem, mais ou menos, que é ou introversão ou extroversão. A introversão é um traço de personalidade, vamos dizer assim, de uma pessoa que é mais voltada para si mesma. Então, ela está mais interessada nela mesma e nas coisas que ela faz. Ela fica muito bem estando sozinha e pode ficar mal estando com os outros. Muita gente comenta que precisa de se recarregar depois de uma reunião social. Você sai por muito tempo, precisa ficar um tempo sozinha para recuperar as energias. Então, é uma pessoa que parece que perde energia quando tem contato social. Ao contrário da pessoa extrovertida, que é a pessoa que parece que ganha energia com contato social. Ela parece ter necessidade de contato social e ela vai se sentir muito mal quando eu tiver que ficar sozinha. Ao contrário da pessoa introvertida. Ou seja, são dois tipos de pessoa. Lógico que não precisa ser necessariamente esse tipo puro. As pessoas podem variar ao longo da vida um pouco, variar dependente das condições de vida. Uma hora pode estar mais introvertida, outra hora um pouco mais extrovertida. Mas no geral você tem um certo grau mais ou menos ali que você varia. É difícil você, por exemplo, ser uma pessoa muito introvertida e você se tornar extrovertida de uma hora para outra. Porque a personalidade é um conjunto de padrões comportamentais, de pensamento, que você mantém ao longo do tempo. Eu vou explicar. A personalidade quer dizer que é o jeito que você é e você mantém isso ao longo do tempo. Ou seja, uma pessoa mais quieta, mais na dela, que gosta de ficar sozinha, ela pode tender a manter isso ao longo do tempo, se for algo da personalidade dela. E uma pessoa que gosta de contato social, de gente e não aguenta ficar sozinha, ela também pode tender a manter isso. Tem coisas que podem ajudar a variar uma coisa ou outra, mas a personalidade tende a se manter mais ou menos nessa linha. Aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte: o nosso comportamento, o nosso jeito, a nossa personalidade, e se isso é bom ou ruim, primeiro eu queria fazer a pergunta para você. O que você acha que é melhor? Ser introvertido ou extrovertido? E por que você acha que um é melhor que o outro? Por que você acha isso para você? E o que você acha como que as outras pessoas deveriam ser? Introvertidas ou extrovertidas? O ponto aqui, para mim, é dizer o seguinte: como as pessoas deveriam. Eu não vou dizer como as pessoas deveriam ser. Na verdade, as pessoas podem ser do jeito que elas acharem melhor. O que eu vou fazer é uma descrição. Por exemplo, o cara com fobia social, ele vai ter problemas com contato social. Talvez o ambiente mais propício para ele ficar bem é um ambiente com poucas pessoas. Mas no caso da fobia social, esse cara particularmente, ele queria contato com as outras pessoas. Ele queria se comunicar melhor, ele queria conversar com as pessoas, só que ele não conseguia. Então aí você tem um problema, porque ele quer ser uma coisa, ele quer agir de determinada maneira e ele não consegue. Aí isso é um problema. No caso dos introvertidos, pessoas que são muito voltadas para si, e aí tem a diferença entre isso e timidez. Não necessariamente as coisas estão juntas, são coisas diferentes. O introvertido pode ser aquela pessoa que ela está sozinha e ela adora ficar sozinha. Muita gente até acha estranho isso. Como uma pessoa gosta de ficar sozinha? Ela fica sozinha o tempo todo. Mas tem pessoa que gosta disso. E isso é da personalidade dela. Isso em si não tem problema nenhum. Não é um transtorno, não é nada. Mesmo que a pessoa, sei lá, seja um eremita, um ermitão, se isole numa ilha, talvez aquilo ali é a coisa melhor para ela na vida inteira. Ela não tem necessidade nenhuma de contato social. Casos extremos assim são mais raros, mas muitas pessoas são introvertidas. O que ocorre e onde geralmente acontece o problema? É com as pressões sociais. Por quê? Não necessariamente o introvertido não gosta de pessoas. Ele pode gostar, mas ele também gosta de ficar sozinho. Ou às vezes ele gosta mais de ficar sozinho. E ele não sente essa necessidade de estar com pessoas, de estar em multidões, de estar toda hora conversando e tendo contato social. O problema é que no mundo normal, no mundo cotidiano, geralmente ele não está tão bem adaptado quanto o extrovertido. Pensa, por exemplo,
e aqui estou dizendo não está adaptado, eu não estou fazendo juízo, eu não estou dizendo que isso é ruim. Estou falando simplesmente o que acontece. Até porque não é ruim necessariamente. O que é ruim é esse conflito de vontades, de interesses. Por exemplo, o introvertido quer ficar na dele de boa, só que a sociedade quer que ele tenha contato com pessoas. Você tem um conflito, isso que gera dificuldades. Então, no mundo cotidiano, normal, você tem o introvertido que quer ficar sozinho, quer ficar na dele, mas tem o mundo inteiro dizendo para ele: não, você tem que ter contato com pessoas, você tem que sair, você tem que conversar com muita gente, enfim, você tem que fazer o que é oposto à sua personalidade. Ou você tem que. O introvertido vai ter que fazer um esforço muito grande. E muitas vezes realmente é um esforço. Os introvertidos falam: nossa, eu não aguento estar com gente o tempo todo, eu preciso de descanso, eu preciso ficar sozinho um tempo. E muita gente não entende, então as pessoas vão pressionar, vão invadir o espaço pessoal das pessoas introvertidas. E aí que está a dificuldade, né? Que é a adaptação ao mundo. Você tem um mundo te pedindo coisas que vão contra suas tendências pessoais. Pensa no Brasil, principalmente, né? Que as pessoas são mais têm mais contato, as pessoas são mais expansivas, se abraçam mais, se comunicam mais, talvez até se aglomeram mais. Talvez nessa cultura que. E aí é um ponto também importante que eu lembrei. Nessa cultura que o introvertido pode estar em desvantagem. Mas se você colocar ele em outra cultura, por exemplo, a japonesa ou a islandesa, ou se há alguns outros países em que. Finlandesa, acho que é a Finlândia, que eu vi uma reportagem na televisão, em que eles não falam muito pouco. Então, por exemplo, você vê duas pessoas na lanchonete, não falam nada. As pessoas não se olham muito na rua, não tem muito contato, são pessoas mais isoladas. E eu estou dizendo que isso é ruim? Não, não é ruim. Depende das pessoas de lá, elas que estão vivendo lá. Elas acham isso bom? Então tá bom, né? Isso atrapalha a vida delas? Se não atrapalha, tá ótimo. A questão é que são culturas diferentes. No Japão também tem menos contato, as pessoas elas mantêm uma distância até física maior do que o brasileiro, que às vezes já conhece a pessoa, já abraça, já beija e tá tudo bem. No Japão isso é um pouco estranho para eles. Aqui, por exemplo, você olhar nos olhos, e isso é questão até de habilidades sociais. Aqui, você olhar nos olhos da pessoa enquanto fala é normal e é esperado. E às vezes é estranho, é considerado estranho, não é eu que estou dizendo. As pessoas acham estranho a pessoa que não olha. Lá no Japão, você olhar muito para a pessoa, muitas vezes é considerado falta de respeito. Então, o ponto central aqui é que o comportamento, como a gente é, se isso é bom ou ruim, vai depender do contexto. Ou seja, o que é bom aqui no Brasil vai ser ruim no Japão, vai ser ruim na Islândia. E o que é bom lá vai ser ruim aqui. Isso varia muito. Então, se você é uma pessoa introvertida, não precisa se achar problemático, isso não é um problema em si. A questão, às vezes, muitas vezes, é as outras pessoas, né, que estão te pressionando. O mundo acaba funcionando de um modo geral diferente das suas tendências naturais. E aí é uma questão de tentar a pessoa se adaptar também um pouco, talvez, se adaptar às vezes no sentido de o mundo é assim e me pressiona. Então eu tenho que lidar com essa pressão, não necessariamente eu tenho que ceder a ela, mas eu tenho que trabalhar como eu lido com ela. Eu estou sofrendo muito porque as pessoas me pressionam. Pode ser que eu não precise sofrer tanto. Mesmo eu mantendo a vida do jeito que eu quero, mais isolado e sem tanto contato social, tem formas de sofrer menos por causa da pressão das pessoas. Na rotina normal, como a gente está acostumado a viver, os introvertidos costumam sofrer mais que os extrovertidos. Os introvertidos, lembrando, são pessoas voltadas mais para si, gostam mais de ficar sozinhas. Os extrovertidos são pessoas mais voltadas para o mundo, para as outras pessoas, e geralmente não gostam de ficar sozinhos. E esse é um dos pontos também que me deu ideia para gravar isso aqui, que os extrovertidos geralmente eles estão reclamando muito de ter que ficar isolados, de ter que ficar em quarentena, de não poder sair, de ficar muito preso. E isso é um sentimento relativo. Muitos introvertidos não estão gostando do vírus e da situação, não necessariamente disso, mas da condição de poder, por exemplo, trabalhar em casa, estudar em casa, ficar mais em casa, eles estão gostando. E os extrovertidos estão odiando.
Ou seja, o jogo virou, né? O ambiente, o contexto mudou. Pessoa extrovertida que antes estava totalmente adaptada ao mundo, que pedia para ela ser extrovertida e estar com outras pessoas o tempo todo, falar muito, se comunicar o tempo todo e demonstrar que está disposta a estar em aglomerações e multidões, em contato social constante, ela agora, como o ambiente mudou, ela tem que se adaptar. Ela está desadaptada. O introvertido tá de boa, porque, eu já. Teve gente que comentou comigo, eu descobri que minha vida já é uma quarentena. E não é um problema necessariamente nisso, se a pessoa tá bem com isso. Nessa questão de transtorno, eu tenho que lembrar que eu já gravei outros podcasts sobre transtornos mentais. Tem um que é, inclusive, o que é transtorno mental, que eu explico como que se caracteriza um transtorno mental. O transtorno mental tem que causar sofrimento, tem que ser também contra a cultura onde aquela pessoa está inserida. Por exemplo, uma fobia social. No caso do cara do texto que eu comentei, causava muito sofrimento para ele e era contra a cultura dele também, porque a pessoa mais fechada em si, ela, digamos assim, diverge um pouco da cultura em que ela tá. Pelo menos aqui no Brasil, né? Em outra cultura ela vai tá tudo bem. Em outra cultura a pessoa não vai sofrer. Ou seja, a mesma coisa que uma pessoa daqui pode ver como um problema, como um transtorno, lá na Islândia pode não ser um transtorno, pode ser o comportamento normal de todo mundo. E acho que isso que é a conclusão geral disso aqui, é que não necessariamente os seus comportamentos eles são problemáticos. Às vezes é o ambiente que você está, é esse conflito entre os seus interesses e o ambiente que você está. Não precisa sofrer tanto, dá para você conseguir manejar um pouco isso para minimizar seus problemas relacionados às pessoas te exigindo muita coisa. No caso, se você é um introvertido e naturalmente as pessoas te exigem muito contato social, tem formas de você minimizar isso. Um dos passos para esse conflito ficar menor entre interesses da pessoa introvertida e a sociedade é a gente tornar isso consciente para todo mundo. Ou seja, uma pessoa extrovertida tem que aprender também a respeitar essa pessoa que não quer tanto contato assim. Eu vejo que isso já está acontecendo. Tanto de um ponto de vista social, isso está acontecendo, está melhorando um pouco, me parece. No caso do introvertido, podem existir vários problemas específicos de cada caso. Então, às vezes é difícil dar uma recomendação geral e talvez o que eu já falei ajude um pouco você não se sentir estranho, anormal, porque não é, né? Não necessariamente você tem um problema. Às vezes o problema está nas outras pessoas que estão te dizendo que você tem um problema. Mas se você precisa de ajuda, é o que eu acabo recomendando muitas vezes aqui. Você pode procurar uma psicóloga, um psicólogo que pode te ajudar nisso também. E você não precisa procurar um profissional de saúde mental só quando você estiver já surtando, quando você não estiver aguentando mais. Você pode procurar também para desenvolvimento ou para minimizar certos incômodos ali. Não precisa só buscar quando você já está no desespero total e não tem mais jeito. Na verdade, não é que não tem mais jeito, é que não tem mais jeito para você lidar sozinho e aí só que você acaba buscando. Para os extrovertidos, agora é um momento de adaptação. Você, querendo ou não, vai ter que se adaptar com o isolamento, com a vontade de se conectar com as pessoas presencialmente, de se aglomerar, que é totalmente não recomendado agora. Mas essa fase vai passar. Isso aí, ao longo da sua vida, vai ser uma pequena fase. Então, talvez o que seja importante a longo prazo é você entender também como que as pessoas se comportam de formas diferentes e não necessariamente isso é ruim, ou a pessoa é estranha, ou a pessoa não gosta de você. Eu acho que o extrovertido, ele não sofre tanto. Se sofre, você pode até comentar comigo, me manda mensagem para eu ter um pouco mais de noção disso. Mas o extrovertido numa cultura como a brasileira, ele está mais bem adaptado. Ele faz mais o que é esperado dele e está agindo como muitas pessoas acham que deve se agir. Mas eu queria dizer para as pessoas extrovertidas prestarem um pouco mais de atenção, né, no comportamento das pessoas introvertidas, que isso não necessariamente é um problema, não necessariamente
precisa ser mudado. Então, quando a pessoa introvertida às vezes não quer sair muito com você e tal, não quer dizer que ela não gosta de você. Quer dizer que é o jeito dela. Talvez ela goste muito de ficar sozinha. Talvez ela se incomode com aglomerações. Tem muito esses casos, né, de pessoas que são amigas e às vezes uma é introvertida e outra é extrovertida. E os comportamentos são muito diferentes. Na verdade, você tem isso até em própria família. Você tem irmãs e irmãos que são assim. Pai e mãe às vezes são diferentes. Você tem conflitos muito de pessoas muito próximas, que às vezes uma é a pessoa mais na dela, menos expressiva e está mais voltada para si, e não quer dizer que isso é um egoísmo, é uma tendência da pessoa. E a pessoa extrovertida, ela já está mais voltada para outra. Então ela quer contato, ela quer falar o tempo todo, ela quer ouvir a pessoa falando também. Mas a gente consegue se adaptar. Tem muitas pessoas que vivem muito bem sendo desses tipos opostos e principalmente respeitando a personalidade da outra pessoa. Você pode ficar muito bem com a pessoa sem você pressionar ela para fazer nada. Não precisa pressionar a pessoa. Você pode, por exemplo, fazer a mesma coisa que você faz de formas melhores. Ou seja, você pode, sei lá, chamar a pessoa para sair e você pode, em vez de cobrar dela, tipo, você não sai comigo, não sei o que que tem, você pode entender melhor e tentar ter paciência e tentar recompensar ela por isso. Falar, vai ser legal, vai ter isso, a gente faz aquilo, a gente faz isso que você gosta, entende? Não sei se eu misturei muito na sua cabeça essa ideia toda de quarentena e de personalidade, mas é o que me levou a pensar isso foi a ideia da quarentena, algumas pessoas tendo que se isolar e a ideia de que outras pessoas já gostam de se isolar. Eu pensei como que isso é diferente e como que cada pessoa sofre em uma situação de forma diferente ou gosta de uma situação em que a outra sofre. E acho que essa ideia do contexto, da adaptação e das diferenças de cada pessoa que podem ser normais, não precisa se caracterizar tudo como um transtorno. Elas existem e a gente aprende a conviver com elas. E talvez estar mais atento à outra pessoa e ser menos, cobrar menos e entender mais e ser mais legal, de alguma forma que a gente não aprende muito isso, a gente às vezes repete o que as outras pessoas fazem, que é cobrar, que é pedir. Isso vale para relacionamento amoroso também, viu? Que acontece muito, que é a pessoa ficar cobrando. Ah, você não sai comigo. A outra pessoa, você sai demais. Em vez de falar, vamos sair junto. Hoje eu não tô afim. Então vamos ficar em casa. Ou, vamos fazer aquilo tal dia. Você vai um pouco, tem que se adaptar um pouco nos dois casos. Porque se a pessoa for muito egoísta, vai ser o caso de ela só cobrar e achar que o jeito dela é certo e acabou. Eu acho que isso aí atrapalha muito para a pessoa, para as outras pessoas. Vamos pensar um pouco melhor nas outras pessoas e com mais cuidado. Enfim. Espero que tenha sido interessante isso aqui. Você pode comentar comigo? Você pode me mandar e-mail. Eu estou arrumando um site novo, então não sei como é que vai ser o e-mail ainda. Mas você pode entrar em universodapsicologia.com/podcast. Eu vou colocar lá um formulário de contato, você pode mandar e-mail. Você pode me mandar uma mensagem direta no Instagram. Redes sociais também, tem um monte, você pode me mandar mensagem. O e-mail e o Instagram é onde eu costumo ver mais rápido, então se você quiser contato é mais fácil. É isso, obrigado pela sua atenção. E esqueci, compartilhe isso com quem você achar que vai gostar. Manda aí no grupo, manda pra pessoa que é introvertida, que é extrovertida. Eu acho que ajuda nos dois casos. Pro pessoal que tá um pouco desesperado com essa quarentena, não precisa ficar desesperado, porque é temporário. Tem que pensar nisso. Se você pensar só no presente também, que tá horrível agora, você pode ficar muito mal, mas você pensa, não, é algo que tá ruim agora, mas que vai melhorar. E depois a gente tem que mudar as coisas de novo, se adaptar, e entender os coleguinhas e os amiguinhos e os namoradinhos e todo mundo, família. Com o tempo a gente vai melhorando um pouco e vai se relacionando melhor. Obrigado pela atenção e até mais.